Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês com paz, com graça, sabedoria, inteligência, para que possamos compreender o mundo em que vivemos, cada vez mais complicado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 18 até o capítulo 4, verso 1, que é o texto da nossa meditação, e eu peço a você que leia o texto bíblico e que você medite comigo, ok? Muito bem. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que esse é um texto familiar, é um texto pastoral para a família. E a segunda coisa que a gente precisa entender aqui é que o apóstolo Paulo está dando instruções breves, rápidas, a famílias que não fazem parte do contexto ou costume ou orientação judaico-cristã. Ele está falando para romanos e gregos convertidos e que tiveram uma outra educação, que tiveram uma outra formação que não foi a judaico-cristã nas suas famílias. Então, levem isso em consideração. Paulo é bem didático e bem rápido, né? Ele fala, olha, mulheres, tudo que ele já falou em outros textos, em outras cartas, ele repete aqui de uma forma bem breve. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. E reparem, nesse pequeno texto de 3:18 a 4:1, o apóstolo Paulo repete 7 vezes que todas as coisas feitas devem ser como convém ao Senhor ou para o Senhor. Então, Paulo está usando o parâmetro de Cristo, do amor de Cristo, das orientações de Cristo, dos mandamentos do Senhor, para todas as orientações que ele faz aqui. O que é submissão como convém ao Senhor? Em primeiro lugar, esse termo submissão não é obediência, né? Como é usado com relação aos filhos, que a gente vai falar daqui a pouco. O termo submissão é uma submissão voluntária, que as mulheres, reconhecendo a liderança de seus maridos, tendo em vista a organização da sociedade, compreendem que Deus deu liderança da casa aos maridos e, por isso, são voluntariamente submissas a seus maridos para que haja ordem na sociedade, ok? É nessa esteira que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala para os maridos. Maridos, amem as suas esposas, e essa é a recomendação
básica para os maridos. Porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama respeita, quem ama preserva, quem ama trata com carinho. Então, maridos, amem as suas esposas, ok? E não as trateis com amargura. E por que Paulo dá esta recomendação última nesse versículo 19? Porque ele está falando a gentios. Os romanos, eles tinham uma tendência a se enfurecerem contra a sua esposa e, tratando-as com rispidez, causavam amargura no coração das mulheres. As mulheres romanas eram infelizes porque seus maridos, além de não serem românticos, eles as tratavam com aspereza, com amargura. E o apóstolo Paulo orienta que em Cristo os maridos, mesmo romanos, mesmo sendo criados num outro costume, eles não poderiam amargurar as suas esposas, porque essa não era a vontade de Deus. Então ele dá a orientação. Primeiro vocês precisam amá-las, porque amando-as vocês vão ser bondosos, vocês vão ser cuidadosos, vocês vão ser criteriosos, vocês vão proteger as suas esposas. Mas além de amar, não façam como o modelo que vocês receberam, porque era costume dos maridos amargurarem a sua esposa, a sua mulher. Ok? Então Paulo dá a orientação para esses gentios, para que eles ajam de acordo com os ditames da palavra do Senhor. Então ele vai para os filhos e ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque isso é agradável diante de Deus. E Paulo está falando isso no sentido de obrigatoriedade. A palavra usada aqui nesse versículo 20 não é a mesma palavra usada com relação às mulheres. As mulheres, Paulo coloca uma submissão voluntária por uma compreensão da ordem da sociedade e de que Deus entregou a liderança da família aos maridos como cabeça da família. Aqui ele está dizendo para os filhos que eles são obrigados a obedecerem aos seus pais em tudo. E ele visa, obviamente, o 5º mandamento, né, que fala para os filhos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ok? Então, a obediência é em tudo e a obediência é obrigatória. Pare de questionar os seus pais, obedeça, ok? Porque isso é grato diante de Deus. Obviamente o contrário é verdadeiro. Desobedecer aos pais, ser ríspido, desrespeitoso com os pais, isto é pecado. Isto nos coloca em rota de colisão com a vontade de Deus e isso não é grato diante do Senhor e obviamente terá consequências na vida dos filhos. Então Paulo deixa bem claro que a obrigatoriedade de obediência é total em tudo e os filhos precisam fazer isso. Paulo também fala dos servos e dos senhores. Na questão da família, tudo está previsto nas Escrituras, mas a questão dessa relação servo e senhor é uma questão que é do costume gentio, que é do costume romano. Então, a Bíblia não aprova essa questão de escravidão de pessoas humanas e a Bíblia não ampara isso. E Paulo é muito criticado pelos estudiosos deste século, do século passado, do século XIX, XVIII e etc., por não ter desmantelado isso de vez nas suas cartas, dizendo que os servos deveriam ser libertos e assim por diante. Paulo, então, dá, assim, algumas orientações. As orientações de Paulo são bem melhores do que o trato que os servos tinham para com os senhores e que os senhores tinham para com os servos. Então, repare,
ele é bem claro e didático. Servos, servi a vossos senhores segundo a carne, não somente sob supervisão ou vigilância, porque os servos não tinham seu trabalho remunerado, então só trabalhavam quando eram supervisionados, obrigados, intimidados e etc. E Paulo está dizendo que eles deveriam servir de coração como se fosse para o Senhor, nas vistas ou fora das vistas dos seus senhores. E Paulo fala aos senhores: cuidado como vocês tratam os seus servos, porque os senhores de servos romanos eram profundamente cruéis. E Paulo os exorta a tratar os seus servos com justiça e com equidade, sabendo que eles também tinham um Senhor no céu sobre a vida deles. Então, reparem, Paulo coloca para os senhores 3 coisas: por que eles devem ser justos e tratar os seus servos com equidade. Primeiro, porque eles também têm um Senhor no céu que vê todas as coisas. E eles deviam andar com temor diante de Deus e fazer o que é justo. Segundo lugar, eles servem a um Deus verdadeiro que recompensa a cada um de acordo com a sua herança. Então, cada um teria a sua recompensa de acordo com a herança prometida por Deus. Então, por isso, os crentes em Cristo não deveriam servir as pessoas, deveriam servir a Deus. Não deveriam esperar elogio ou recompensa das pessoas, mas, servindo a Deus, deveriam esperar a recompensa que Deus tem reservada para cada um segundo a sua herança. Em terceiro lugar, que qualquer injustiça cometida a cada um seria retribuída sem acepção de pessoas. Então isso significa que cada um receberia o troco da injustiça praticada, não obstante se fosse servo, se fosse senhor, se fosse isso ou se fosse aquilo. Sem acepção de pessoas, cada um vai ter a injustiça feita retribuída. Então, por essas razões, os senhores deveriam tratar os seus servos com justiça e equidade. Finalmente, no verso 23, o apóstolo apela dando um princípio geral. Façam tudo da melhor forma para o Senhor, esperando dele a recompensa e não visando reconhecimento ou elogios deste mundo nesta terra. Eu pergunto para você, querido, como é que está a sua família? Sua família está caminhando em unidade? Marido e mulher se amam, se respeitam, não gritam um com o outro, não tornam a vida do outro amarga por causa da sua carnalidade? Vocês, pais, têm tratado bem os seus filhos? Têm tratado bem aqueles que Deus confiou a vocês? Ou têm irritado os seus filhos com uma ordem exagerada, com castigos exagerados, desanimando os seus filhos? Então é um bom tempo, é uma boa meditação para pensarmos na nossa família, para pensarmos no relacionamento que temos tido com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, enfim. Deus quer uma família unida e forte, submissa a Ele, para trabalhar na sua obra. Que Deus abençoe a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém.